Paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, amados irmãos, alunos e professores, dirigentes de Escola Bíblica Dominical, amados que curtem a página do EBD no Face, sejam bem-vindos. Bom estar com você de novo aqui para mais uma postagem da nossa videoaula da semana. Graças a Deus, muitos tinham pedido para a gente fazer as videoaulas e agora estamos conseguindo também postar as videoaulas. Para você que não consegue assistir às aulas da Escola Bíblica Dominical na sua congregação, nos domingos pela manhã, no sábado à noite, algumas congregações são no sábado. Muito bom, agora você vai poder acompanhar também as videoaulas com todo o conteúdo, aqui mesmo, na sua tela. Conteúdo completo. Tanto aqui embaixo, você vê aqui, por exemplo, a lição de número 4, a tentação de Jesus, que é a lição que nós vamos estudar, como você vai ver todo o conteúdo também aqui na tela, logo aqui ao lado, todo o conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical. O que eu coloco na aula, na sala de aula, você vai acompanhar também aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo. Eu sou Saulo Rodrigues, o seu irmão, o seu professor, e a partir de agora estamos com mais um EBD no Face com o professor Saulo Rodrigues. Seja bem-vindo. Muito bem, queridos. Bom estar com você de novo aqui no EBD no Face. Vamos estudar mais uma lição. Hoje é a lição de número 4. Lição de número 4 de 26 de abril, que fala sobre a tentação, as tentações de Jesus. Vamos estar estudando a lição de número 4, está aqui na tela já. Lição de número 4, 26 de abril de 2015, tentação de Jesus. Você vai poder acompanhar todo o conteúdo aqui. Para começar, já vamos direto para a aula. O texto áureo diz que porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. A verdade prática nos diz que Jesus firmou-se na palavra de Deus para vencer Satanás. Assim, devemos agir para obter vitória. O texto bíblico em classe, para a leitura bíblica em classe, encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículos de 1 a 13. Essa mesma passagem sobre as tentações de Cristo, você pode encontrar também nos Evangelhos de Mateus e de Marcos. Você já deve ter ouvido, também você pode ter acompanhado em postagens anteriores, você sabe que nós estudamos já sobre os Evangelhos sinópticos. São os Evangelhos que têm similaridades no seu conteúdo, nos seus textos. Quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Então, as tentações de Jesus você pode encontrar nesses três livros, nesses três evangelhos. A diferença é que no evangelho de Marcos, todo o conteúdo das tentações de Jesus são resumidas em apenas 2 versículos. Vamos já conferir, vamos já dar uma olhada aqui, você vai poder acompanhar na tela. Olha aqui. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Versículo 12 fala, e logo o Espírito impeliu para o deserto. No versículo 13, e ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. No versículo 14, já segue adiante a história. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Então, Marcos, ele resume todo o episódio das tentações de Jesus em apenas 2 versículos. As tentações, na íntegra, você pode encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 também. Nosso texto, a nossa aula, vai estar baseada, claro, no Evangelho de Lucas. Afinal de contas, estamos estudando o Evangelho de Lucas, o médico amado. Então vamos lá. O comentarista, o pastor José Gonçalves, ele introduz a aula dizendo o seguinte:
A tentação é uma realidade com a qual todo crente em algum momento irá se deparar. Não existe ninguém que seja imune à tentação, pois até mesmo Jesus, o homem perfeito, foi tentado. A resposta à tentação, portanto, não é negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Nesta lição, iremos aprender como Jesus enfrentou a tentação e derrotou Satanás. Veremos a sutileza do diabo em tentar o Filho de Deus em um momento de extrema carência e necessidade física, e como o Filho do Homem o derrotou ao dizer não para cada uma de suas propostas. Por fim, destacaremos que a vitória de Jesus também é a nossa vitória. Então, queridos, é bom você acompanhar. Eu vou estar colocando, como já falei, todo o texto aqui na tela para você. Mas é bom você ter a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, você fazer suas anotações aí, e também a sua Bíblia para você poder conferir cada parte do conteúdo que aqui vai ser descrito, tá bom? A primeira parte da nossa lição, o primeiro tópico, fala sobre a realidade da tentação. Está aqui, uma realidade humana. Já foram assinalados em comentários anteriores que devemos levar em conta o fato bíblico-teológico incontestável de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus não podia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo perfeito, sim. No mistério da encarnação, Jesus não perdeu a sua natureza divina, nem tampouco os atributos da divindade. Mas, como diz a tradução americana de Phillips, ele abdicou de seus privilégios. Como homem, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, porém não transgrediu. À luz do ensino bíblico, portanto, a tentação de Jesus Cristo foi real e não apenas uma encenação. O homem perfeito, Jesus, foi tentado em tudo, mas não pecou. Assim já introduzimos a nossa aula. Queridos, eu gostaria só de comentar aqui alguns episódios, alguns assuntos, algumas observações com você. Veja bem. Primeiro, a palavra tentação, propriamente dita, ela aparece na Bíblia inteira, apenas 16 vezes. A palavra tentação você só vai encontrar na Bíblia 16 vezes, sendo que 15 vezes no Novo Testamento e apenas uma vez no Antigo Testamento. A única citação no Antigo Testamento, inclusive, não está em Gênesis, que seria o normal pensar, por causa da tentação do homem e de Eva no paraíso. Mas sim no Evangelho, aliás, no livro de Salmo, no Salmo 95, capítulo não que nós sabemos que Salmo é um livro de cânticos. Então, no Salmo 95, no versículo 8, em algumas Bíblias tem no versículo 9, mas no versículo 8 você vai encontrar a única citação bíblica para a palavra tentação que se encontra no Antigo Testamento. O termo mais comum também usado no Antigo Testamento não é tentação, é provação. E aí você pode perguntar, professor, qual a diferença então de tentação para provação? Vamos fazer o seguinte, vamos ver na prática, então, qual seria a diferença? Olha aqui. Tentação. Segundo o dicionário, isso não é um dicionário bíblico, é um dicionário comum. Segundo o dicionário, tentação seria, olha aqui embaixo, usar meios para chegar a um resultado. No número 4 aqui, instigar, seduzir ou induzir ao que é considerado mal. Tentação, então, é instigar, seduzir ou induzir ao que é considerado mal. O inimigo, ele tenta a pessoa, no interior se fala atenta, né, a pessoa, mas com o intuito de quê? De fazer com que ela pratique o mal. Mas e provação, não é a mesma coisa? Vamos ver o que é que o dicionário fala sobre provação. Provação seria ato ou efeito de provar. Mas o que seria provar então? Provar, estabelecer a verdade de, indicar das provas de, submeter a prova. Mas o objetivo é estabelecer a verdade. Em algumas versões, fala sobre testar, olha aqui, que serve para estabelecer a verdade de um fato ou asserção. Ensaio ou experiência. Ensaio ou experiência. Com isso, nós podemos resumir que tentação, como diz o dicionário, ele induz a prática do mal. O demônio, quando tentou Jesus, ele
não tentou para saber se Jesus era filho de Deus? Ele sabia que Jesus era filho de Deus, senão ele não perderia o seu tempo tentando ele. Ele fez então por quê? O objetivo dele qual era? É claro que era induzir Jesus a cometer pecado, a falhar em sua missão. Quando o inimigo tenta o homem, tenta o crente, o objetivo dele qual é? É testar, saber se você é fiel a Deus ou não? Não. É fazer com que você peque, fazer com que você erre, com que você desista, com que você fracasse. Mas e quando Deus prova? Ele prova para induzir você ao erro? Nós pensamos logo na provação de Abraão, quando Deus pede o seu único filho, Isaac. Veja bem, Deus pediu Isaac porque tinha de fato interesse em matar Isaac e fazer com que Abraão se tornasse um homicida, matando o próprio filho? É óbvio que não. Estava apenas provando a fé de Abraão. Por isso que a Bíblia usa o termo ali provar, provou, provação, e não tentação. A própria Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado. Então, queridos, essa é a diferença de tentação para provação. A provação ela é feita por Deus com o intuito de fortalecer o crente, de dar força, lhe dar ânimo, lhe dar experiência, enquanto que a tentação, feita pelo inimigo, tende a fazer com que o homem fracasse, falhe e peque diante de Deus. Logo, uma coisa é totalmente diferente da outra. O diabo ele é chamado também de sedutor, como nós vimos aqui também no dicionário, que tentação também é seduzir, induzir ao mal, mas seduzir também, por isso que ele também é chamado de sedutor. Você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, pode ver também em Mateus, capítulo 4, versículo 1, Lucas, capítulo 4, versículo 2, Marcos, capítulo 1, versículo 13. Nessas 4 passagens, você vai ver o inimigo, o diabo, sendo chamado também de sedutor. É interessante lembrar que a palavra diabo ela só existe no Novo Testamento. O Antigo Testamento não tem nenhuma única citação de diabo. Somente no Novo Testamento, e lá são 25 vezes. Mas por que isso, professor? Porque você deve saber que a nossa Bíblia, o Antigo Testamento de nossa Bíblia, ele é fundamentado em quê? É fundamentado no Tanakh. O que é o Tanakh? É a Bíblia judaica. A Bíblia judaica ela é composta de 3 partes. Né? É a Torá, contendo aí o Pentateuco, os 5 primeiros livros de nossa Bíblia, os escritos de Moisés, os profetas e também os escritos, como é chamado. Então a Bíblia judaica, o Tanakh, é dividida em 3 partes. Seria a lei, os profetas e os escritos. Corresponde ao que é a nossa Bíblia? Corresponde de Gênesis ao último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Pronto. Esse é o Tanakh, essa é a Bíblia judaica. Então veja bem, no Antigo Testamento da nossa Bíblia você não encontra a palavra diabo. Por quê? Porque dentro do judaísmo não existe o conceito de diabo. Não existe o conceito de um maligno tentador. Dentro do conceito judaico, o que o homem planta é o que o homem colhe. É, no final das contas, aquela lei, aquela tese de causa e consequência. Você pode conferir isso em Deuteronômio 32, 39. Vamos colocar aqui na tela? Vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar. Deuteronômio, vamos aqui para o Antigo Testamento. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vamos ver Deuteronômio, no capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 32, versículo 39. Vou colocar aqui para você poder acompanhar bem. Vamos ver. Olha lá. Vede agora que eu o sou, mas nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Ninguém há que escape de minhas mãos. Você vai poder acompanhar também citações semelhantes em Jó, no capítulo 2, versículo 10, quando o próprio Jó fala para sua esposa: temos recebido o bem do Senhor, não vamos receber também o mal? Você vai encontrar também em Isaías 45, versículo 7, Lamentações, capítulo 3, versículo 38, e também em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dentro desses versículos, existe essa ideia de que
tudo o bem quanto o mal. Vamos ver Gálatas, vamos ver o Novo Testamento. Vou colocar aqui. Novo Testamento. Vamos ver Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Aqui está. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. É a chamada lei da semeadura. Então veja bem, queridos, por aqui nós vemos esse conceito judaico de que o maligno não existe. Não existe assim, tentando o homem, fazendo o mal que sobrevém ao homem. Eles acreditam que tanto o bem quanto o mal provém da mão de Deus de acordo com o que o homem fizer. O que o homem plantar, isso também cegará. Tá? O que ele plantar, ele vai colher. A lei da semeadura, lei de causa e consequência. Pois bem, então fechamos com isso a ideia de tudo que sobreviveu na Bíblia. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos. Geazi, por que ele foi acometido por lepra? Foi porque Deus quis colocar ele leproso? Não. Ele praticou o mal e colheu. Uma frase que me chama a atenção de Geazi, naquela passagem, é que ele diz: tão certo como vive o Senhor, correrei atrás de Naamã, né? Ele fala do Ciro, e hei de receber dele alguma coisa. Então ele vai com um mau intento no seu coração. Quando chega lá, ele mente para o general, e quando volta, ele mente para o seu senhor, Eliseu. Então ele acaba aí acometido de lepra. Você vai ver também Acã, que vê ali os despojos e do que era maldito, do que não deveria se pegar, como Josué havia ordenado por Deus. Deus havia ordenado e Josué passar dessa informação, e ele desobedece e pega ali alguma coisa e esconde no meio de sua tenda. Prata, capa, enfim. Vamos ver também Salomão, é outro bom exemplo também, que Salomão ele comete pecados diante de Deus, e ele, no final das contas, ele acaba lá na frente sendo reprovado por Deus. A gente vai ver isso mais detalhadamente. Mas por que foi que Salomão caiu? Foi porque alguém fez alguma coisa contra ele? Não, ele sabia muito bem que não deveria desviar o coração de amar a Deus, mas a Bíblia diz que, sendo velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, por causa das muitas mulheres, e olha que está descrito em Deuteronômio, que o rei não deveria acumular para si nem mulheres nem cavalos, e nem fazer o povo voltar ao Egito. E ele acumulou. Enquanto Davi fez alianças de paz, manteve a paz no seu reino através do poder da sua espada, Salomão fez alianças a partir de casamentos. Então ele saiu casando com várias mulheres de vários reinos para assim manter a paz com todos eles. O resultado, as suas mulheres perverteram seu coração, é o que diz o texto. Vamos ver também isso a respeito da mulher de Ló. Por que ela se transformou na estátua de sal? Foi por maldade de Deus? Foi por maldade dos anjos? Não. Havia ordem que não deveria se voltar para trás, não deveria se olhar. E o que é que ela fez? Desobedeceu a Deus e aí se torna uma coluna de sal, uma estátua de sal em algumas versões. Enfim, todos esses são exemplos bíblicos da lei da semeadura, de causa e consequência. Então, esse é o conceito judaico, de que tanto o bem quanto o mal provém da mão de Deus, de acordo com o que o homem fizer. Se o homem praticar o bem, colhe o bem. Se praticar o mal, colhe a consequência por seus atos, por seus pecados. Amém, queridos? Então, ainda dentro desse tópico que nós estamos estudando, estamos no primeiro tópico sobre a realidade da tentação, e que ela é uma realidade humana, nós vamos ver logo aqui, Lucas revela que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, em sua condição humana, foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. A capacitação de poder sobre Jesus revela o lado messiânico da sua missão. Na teologia lucana, ou seja, na teologia de Lucas, na visão do Evangelho a partir da ótica de Lucas, o Messias seria revestido pelo poder para realizar a obra de Deus. E isso incluía desfazer as obras do diabo. A vitória de Jesus sobre a tentação também é nossa vitória. Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado em oração com a palavra e por andar no Espírito. Todos os que estão em Cristo podem sim
também vencer a tentação, como diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Eu gostaria de destacar para você, essa parte aqui do nosso comentarista fala, na teologia lucana, o Messias seria revestido pelo Espírito para realizar a obra de Deus. Capacitação de poder sobre Jesus, revela o lado messiânico. Enfim, estamos falando de capacitação pelo Espírito de Deus. Queridos, nós chegamos à conclusão que, então, para Jesus vencer, ele foi revestido de poder. A Bíblia diz que no momento em que ele desce ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o Espírito Santo pousa, em algumas versões diz repousa, sobre ele em forma corpórea de pomba. Alguns dizem que nesse momento Jesus foi revestido do poder. Ele recebeu ali o revestimento de poder. Mas é fácil também você lembrar que nós já estudamos na aula passada sobre o crescimento, na aula passada justamente sobre a infância de Jesus, e o seu crescimento espiritual. E a Bíblia diz em Lucas também que ele crescia e se fortalecia em espírito. Então, Jesus, desde o ventre, já tinha o Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, como está descrito em Lucas, né? Que Maria concebeu a partir do Espírito Santo. Então, Jesus já tinha. E o que acontece? A Bíblia também diz em Lucas que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Então, Jesus já tinha o Espírito Santo nele. E o que acontece? Ele vai fortalecendo o espírito durante o seu crescimento físico também. E chega esse momento em que ele desce ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E agora ele recebe o quê? Um revestimento de poder. Ele agora é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ver o texto? Está aqui na sua lição. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Não foi por conta própria. Levado pelo Espírito ao deserto. Esse era o objetivo. 40 dias foi tentado pelo diabo. Então vejamos. Já vimos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, ele cresceu e se fortaleceu no Espírito, cresceu na carne e se fortaleceu no Espírito, e chegou agora, ele recebe aí o revestimento de poder. Se o seu aluno, professor, se o seu aluno pergunta, professor, na Bíblia existe alguma outra passagem que fale sobre revestimento de poder? Aqui o comentarista fala que Jesus, ele foi revestido de poder para, aqui está, a capacitação de poder sobre Jesus revela o lado messiânico de sua missão na teologia lucana. O Messias seria revestido pelo Espírito para realizar a obra de Deus. Estou destacando isso aqui. Revestido pelo Espírito para realizar a obra de Deus. Quem mais, professor, quem mais aluno teria sido revestido pelo Espírito Santo, mas não simplesmente para ter o Espírito Santo, mas para desempenhar alguma missão pela vontade de Deus? Você seria capaz de lembrar? Vamos ver? Preparei aqui também para você poder acompanhar aqui. Olha lá. Capacitados pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Bezalel e os artifícios de Israel. Esses homens, tanto Bezalel como Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, eles foram revestidos. Está escrito no texto, olha aqui. Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência, a todo ofício, para inventar obras artísticas, trabalhar em ouro, trabalhar em prata, em bronze, enfim. Este homem, juntamente com seus companheiros, foram revestidos do poder de Deus. Para quê? Para ficar cheio? Só para ter? Para dizer que tem? Não. Para desempenhar uma obra. Vamos ver outro? Os 70 anciãos de Israel. Então descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Contigo levarão eles o peso do povo. Então Deus pega o Espírito que está sobre Moisés e coloca sobre os 70 anciãos. Para quê? Aqui está. E contigo levarão eles o peso do povo. Então o revestimento de poder, ele tem um objetivo. Vamos ver. Josué. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria, enquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim
se filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós vemos aqui também que Josué foi revestido, recebeu uma porção do Espírito Santo para ser capacitado a se tornar um sucessor de Moisés. Otniel, um dos juízes de Israel, veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel. Aqui ele também se tornou vencedor, como está descrito em Juízes capítulo 3, versículo 10. Gideão, mas o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, tocando-lhe a trombeta. Os abiesritas se ajuntaram após ele, e aí Gideão vence uma batalha. Jefté, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispa, você vê a continuidade do texto, e vê que ele também venceu, foi revestido do poder para vencer uma batalha. Sansão, várias passagens no livro de Juízes, capítulo 14, e também no capítulo 15. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, ele rasgou um leão pelo meio, se apossou dele, ele arrancou os portões da cidade, se apossou dele, e ele mata 30 homens para tirar suas vestes, para pagar aquela aposta. Enfim, Novo Testamento, os apóstolos de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então eles recebem aqui o revestimento de poder do Espírito Santo, mas para quê? Olha aqui embaixo. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e o que? Anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Não é ser cheio simplesmente para ser cheio, mas para desempenhar uma missão, para desempenhar alguma tarefa, para fazer a obra de Deus. Paulo também passou por isso. Partiu Ananias, entrou em casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejais cheio do Espírito Santo. E depois que Paulo foi cheio do Espírito Santo, olha aqui, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Vemos também que o próprio Jesus foi cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, e o próprio Jesus afirma isso, confirmando em Lucas 7:22, o que havia sido profetizado em Isaías 61, primeiro. O Espírito do Senhor Jesus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Me ungiu, o Espírito veio sobre mim para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então vemos que o revestimento de poder também sobre o Senhor Jesus tem por objetivo. E aí eu coloco esse especialmente para os professores. Também lhes deste o teu bom espírito para ensinar, e o teu maná não retirastes da sua boca, e água lhe destes quando tiveram sede. Então o revestimento de poder, professor, que veio sobre você, sobre o seu ministério, não é somente para você dizer: eu sei, eu tenho conhecimento, eu sei muito, eu sou bom. Não é para isso. O revestimento de poder, com o dom do ensino, tem um objetivo. Também lhe destes o teu bom espírito para ensinar. Não é somente para você saber para si, nem é para você ostentar sabedoria. É para ensinar, é para passar adiante. Amém, queridos? Então aqui nós vemos que o revestimento de poder, a capacitação descrita por nosso comentarista, aqui no segundo subtópico, fala sobre isso. Jesus, em sua condição humana, foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. Capacitação de poder, ela tem um objetivo, é fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar com a nossa aula. Vamos ao segundo tópico. Fala sobre a tentação de ser saciado. Pois bem, o comentarista fala a sutileza da tentação. A primeira tentação de Jesus se dá na esfera dos apetites. A essa tentação Jesus respondeu: escrito está que nem só de pão viverá o homem, conforme Lucas 4, versículos 3 e 4. O diabo, por certo, sabia, por ocasião do batismo de Jesus, Deus, o Pai, lhe falara-lhe da sua filiação divina. Jesus, como homem perfeito que era, precisava enfrentar a tentação em sua condição humana e não fazer uso de seus atributos divinos como queria o diabo. Como filho de Deus que era, evidentemente Jesus poderia usar os atributos da sua divindade para transformar
todo aquele deserto em palmo. Todavia, se assim procedesse, negaria a sua missão de homem perfeito. Quer o diabo estimule um apetite legítimo, quer não, o seu alvo é sempre o mesmo: colocar tropeços no caminho do servo de Deus. E aí, eu vou apresentar para você aqui mais um material que eu apresentei em sala de aula, que eu gostaria que você acompanhasse. Tá? Veja bem, vamos fazer um rápido retrospecto para você entender mais ou menos o que eu vou apresentar aqui. Sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, cresceu se fortalecendo no Espírito, adulto, aos 29 anos de idade, não aos 30 como muitos falam, porque o texto de Lucas fala, era Jesus quase da idade de 30 anos, quase 30 é 29. Aqui ou em qualquer lugar do mundo, quase 30 não é 30. Então Jesus tinha 29 anos ao começar o seu ministério, o que está escrito aí no texto bíblico. Então, com 29 anos ele começa o seu ministério. Então ele vai ao Rio Jordão, é batizado por João Batista, é guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O texto fala que durante todos os 40 dias em que Jesus esteve lá, ele foi tentado pelo maligno. Durante esses 40 dias, ele foi tentado. E que depois de 40 dias ele sentiu fome. O texto não fala sobre sede, fala apenas sobre fome. A gente vai comentar isso melhor. Mas entenda o seguinte, durante todos os 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Durante todos os 40 dias. E quando finalmente, depois dos 40 dias, a Bíblia diz que ele sente fome, ele fica debilitado, o inimigo desfere contra ele apenas 3 golpes. Imagine que você estivesse tentando matar uma serpente. E olha, quem já viu a cena sabe como é que é. Olha, o pessoal joga cadeira, joga mesa, e bate com isso, bate com aquilo, quebra a vassoura, faz de tudo, enquanto ela está violenta. Quando finalmente alguém acerta que fica mole, a pessoa termina de dilacerar, né? E tem quem quer cortar no meio, quem quer arrancar a cabeça, enfim. Por que então, depois de 40 dias tentando Jesus, quando Jesus finalmente apresenta sinais de fome, é o que está escrito no texto, o inimigo vem e desfere contra ele apenas 3 golpes, faz apenas 3 propostas. Seria a hora de ele, como diz o matuto, botar para quebrar em Jesus. Por que então aí ele só desfere apenas 3 golpes? Você já parou para pensar nisso? Vamos entender o porquê. Esse material que eu preparei para você tem a intenção de explicar isso. Mas antes disso, vamos ver uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Estamos falando da tentação de ser saciado. Deixa eu colocar aqui o texto de novo na tela para você ver. Aqui, na gratificação pessoal, nosso comentarista fala, depois de 40 dias de jejum total, Jesus, sem dúvida alguma, encontrava-se debilitado fisicamente. Veja bem, querido. O texto em Mateus, ou o texto em Lucas, não fala sobre jejum total. Não fala se Jesus comeu, que ele não comeu e não bebeu nada. Fala apenas que ele não comeu. Vamos ver o texto? Olha lá. Vamos ver o texto descrito aqui. Pronto. Vamos ver o texto descrito em Lucas. É bom você poder acompanhar. Vamos lá. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, aqui está. Pronto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu. Não está dizendo aqui que não bebeu, está dizendo não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome, não diz que teve sede, fala apenas teve fome. Da mesma forma está no livro de Mateus. E aí você pode dizer, sim, professor, mas quando a Bíblia fala em jejum, está falando em jejum total. Não. Quando é jejum total, quando é não comer nem beber, a Bíblia fala. Sim. Confira, por exemplo, Êxodo 34, 28. Vamos ver na tela? Êxodo 34, 28. Vamos colocar aqui no Antigo Testamento. Êxodo. Vamos ver o capítulo
34. Versículo 28. Aqui está. E esteve ali, estamos falando de Moisés, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. Veja bem, então, a Bíblia, ela relata sim, quando o jejum é total ou quando não. Vamos ver outra passagem? Veja na sua Bíblia também, no primeiro livro de Reis. Vamos ver? Primeiro livro de Reis. Vamos ver a passagem que fala sobre Elias. Primeiro Reis, deixa-me ver se é o capítulo 19 ou se é o capítulo 14. Vamos ver primeiro aqui o 19. Eu acredito que seja o 19. Deixa-me ver se é isso. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 8. Isso, aqui está. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, com aquela comida preparada pelo anjo, aqui é versículo 7, você vê isso, o anjo do Senhor tomou a segunda vez, tocou e disse, levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Com a força daquela comida, dessa comida aqui, com a força dessa comida, só ela, caminhou 40 dias e 40 noites. Depois dessa comida, não teve outra. Então ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. 40 dias e 40 noites em jejum total. Não comeu nem bebeu mais nada. Essas são as únicas passagens que tem, professor? Não. Vamos ver no Novo Testamento? Você pode ver também no Novo Testamento. Vamos ver o apóstolo Paulo. Vou colocar aqui Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. A passagem que fala sobre Paulo. No capítulo 9, a sua conversão. No capítulo 9, no versículo 9. Vamos ver aqui. Atos 9, 9. Saulo levantou-se, versículo 8, levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, conduziram a Damasco. E esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu. Então, quando o jejum é total, quando a abstinência de comida é total, comida e bebida, a Bíblia relata sim. No caso de Jesus, o nosso comentarista falou aqui, que depois de 40 dias de jejum total, a Bíblia não fala isso, mas teve até aluno que me perguntou, mas professor, onde é que ele arrumou água no deserto para beber? Ué, ele é o Filho de Deus, e não quer dizer que nenhum local do deserto tem água. O povo caminhou no deserto e tinha água, encontraram água em algumas ocasiões, não estava propícia, a água Deus tornou propícia para o consumo, tirou a água da rocha por 2 vezes, em Meribá e em Redifim. Então, enfim, isso aí é duvidar de Deus. A questão é que a Bíblia fala apenas que depois de 40 dias ele sentiu fome, não fala sobre sede. Mas vamos lá, voltando para a nossa apresentação lá, para a gente poder estudar o porquê. Por que que depois de 40 dias e 40 noites, o inimigo desfere apenas 3 golpes contra Jesus? Por que só 3 golpes? Veja bem, como base de nosso estudo, eu quero apresentar para vocês, vamos usar essa pintura aqui, do século XV. É uma pintura do... Aumentei muito? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar bom na tela. É uma pintura do pintor italiano Sandro Botticelli. Ela retrata as tentações de Cristo. Esse é o nome da pintura, inclusive. As tentações de Cristo. Nessa pintura, ele mostra 3 situações. Olha lá. Nessa aqui, onde a seta indica, Jesus sendo tentado pelo diabo para transformar pedra em pão. Na segunda, veremos ele no pináculo do templo. Na terceira, ele sobre o monte, como diz Mateus. É claro que essa pintura não condiz à realidade.
Sandro Botticelli pintou isso aqui na Itália. E as vestimentas, você pode ver que essas não são roupas do Oriente Médio, nem de Jerusalém, ou enfim. E também diz o texto que ele estava no deserto. Isso aqui não lhe parece um deserto de jeito nenhum, não é verdade? Pois bem, mas por que então Botticelli retratou isso aqui como sendo na Itália do século XV? Acontece que pintores são pintores, né? Eles pintam, tem gente que joga uma lata de tinta num quadro, numa tela e diz que é uma obra-prima. Nesse tempo aqui eles pintavam mais, eram bem melhores, pelo menos é a minha opinião. Mas enfim, ele retrata dessa forma, como que aqui, se você prestar atenção no afresco comum, nenhum deles está olhando para Jesus. Nenhum deles. Eles estão olhando para o que está acontecendo aqui. Aqui é um altar. Está sendo oferecido um sacrifício. O sacerdote está aqui. E nenhum deles olha como se isso aqui tivesse acontecido no passado. O que o pintor mais ou menos está querendo dizer? Se isso aqui não tivesse acontecido no passado, isto aqui não aconteceria no presente. Lembrando, o presente dele, 1445, quando foi pintada essa tela. Mas vamos adiante então. 3 golpes, como já falei. Primeira tentação, transformar pedras em pão, jogar-se do pináculo do templo e o monte. Inclusive o pintor também faz uma observação que ele pinta nessa sequência. Primeiro aqui no deserto, depois no pináculo do templo, depois no monte. Se você for pegar o Evangelho de Lucas, você vai ver que primeiro é no deserto, depois no local elevado e por fim no pináculo. E por que está nessa ordem tão diferente? Porque Botticelli, quando pintou este afresco, ele se baseou no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Mateus coloca exatamente nessa ordem. Primeiro o deserto, depois o pináculo e por fim o alto monte. Por isso que aqui o inimigo está sendo derrotado. Lucas coloca de uma forma diferente. Lucas diz que primeiro foi no deserto, depois no monte, no local elevado, e por fim foi o pináculo. Mas isso aí não muda o conteúdo. Para falar sobre essas 3 tentações, eu tenho que falar para você sobre tricotomia humana. Essa é a minha opinião. Por que de 3 golpes? Porque o inimigo aborda Jesus em 3 frentes. Tricotomia humana. Segundo a tese da tricotomia humana, o homem ele seria constituído de corpo, de alma e de espírito. Muitos dizem que eu sou um corpo que possui uma alma, tem um espírito. O entendimento correto seria diferente. Seria, eu sou uma alma que possui um espírito e habito num corpo. Sou uma alma, possuo um espírito e habito num corpo. Então, dentro do conceito de tricotomia, o homem é formado por corpo, por alma e por espírito. Dentro dessas 3 frentes, você vai ver que foram as 3 frentes que Jesus foi tentado. Foi nessas 3 áreas que o inimigo lhe desfere golpes. Por quê? Porque está escrito, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração aqui é a ideia de espírito, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. As forças são forças físicas. Então, aqui é retratado pelo corpo. Então, vamos ver Jesus sendo atacado nessas 3 frentes. Por que 3 tentações? 3 tentações. Por quê? Primeiro, tentação no corpo. Todas as tuas forças. Então, veja aqui a transformação de pedra em pão. Disse-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras que se tornem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então vamos ver. Primeira tentação seria a tentação no corpo. A primeira frente. Tentação no corpo. Aqui o que está sendo tentado é o corpo de Jesus. O corpo tem necessidades físicas. O local da tentação, o deserto. Jesus, pois, foi cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. O que Jesus teria de fazer? A proposta do inimigo, transformar a pedra em pão. Quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. O inimigo fala o seguinte, manda a esta pedra que se torne em pão.
Ele não manda Jesus transformar a pedra em pão propriamente dito. Ele manda que ele ordene a pedra, que a pedra se transforme. Seria mais ou menos o que aconteceu em Números 20, versículo 8, quando Deus fala a Moisés, ordena a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu Arão e o teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela, a rocha, dê as suas águas. Então a ideia não era que Moisés tirasse água da rocha, mas ordenasse a rocha. E a rocha ouviria a Moisés e se abriria por conta própria, liberando de si as suas águas. É o que está escrito aqui. É mais ou menos o que o inimigo queria, era que Jesus usasse o poder do Criador. Quando lá em Gênesis, você vê Deus falando: produza a terra seres viventes. Como a terra vai produzir não é problema meu. Produza. Então, como é que a água ia sair da rocha? Como é que a pedra vai se abrir? Não é problema meu. Moisés, fala a rocha para que ela se abra de águas. De si, está escrito assim. E ela dê as suas águas. As águas que estavam nela, que ela possuía. Então, nessa tentação do corpo, o que o inimigo está tentando fazer, dentro da questão da área de necessidades do corpo, é a orientação dele, o que Jesus teria que fazer: olha, manda que essas pedras se tornem pão. Então vamos ver, qual é o objetivo? É um objetivo falso e um objetivo verdadeiro. O objetivo falso: saciar a fome de Jesus. Você acredita que o inimigo estava com pena de Jesus? Coitado de Jesus, faz 40 dias que o bichinho não come. Depois de 40 dias aí, literalmente, né, infernizando ele está sentindo fome. Agora, coitado, vai ficar com fome? Não, tem que providenciar comida para Jesus. Então ele diz: olha, manda que essas pedras se tornem pão. O objetivo falso foi saciar a fome de Jesus. Ele estava com pena de Jesus, não foi isso? Bonzinho ele? Não, cocadinha de sal, como diz o Matuto. O objetivo dele, na verdade, não era esse. Durante 40 dias, olha lá, durante os 40 dias sendo tentado. Então é uma prova bíblica de que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Naqueles dias, ou seja, durante os 40 dias, não comeu coisa alguma. Não fala que não bebeu, mas diz que não comeu coisa alguma. E terminados eles, ou seja, somente depois deles, teve fome. Então o objetivo falso seria saciar a fome de Jesus. Mas qual é o objetivo verdadeiro? Olha lá. Fazer Jesus usar seu poder em benefício próprio. A ideia do diabo era fazer com que Jesus usasse o seu poder, o poder do Criador, para um objetivo próprio, para uma necessidade sua, um benefício seu, só seu. Mas está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua, não é a vida de outra pessoa, a sua vida pelos seus amigos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a muitos. A Bíblia relata uma passagem sobre Davi, em que ele quer oferecer um sacrifício a Deus para perdão dos seus pecados. E ele chega e tenta comprar um pedaço de terra. O homem, o dono daquela terra, ele diz: meu rei, que é isso? Para que comprar? Não, o senhor é o rei. Está aqui a terra, está aqui os bois para o sacrifício e a lenha. Pode quebrar aqui as carroças, pode quebrar o arado, pode quebrar tudo, vai ser a lenha. Tudo aqui. Mas Davi tem uma postura diferente. Davi diz: jamais oferecerei sacrifício ao Senhor que não tenha me custado nada. Jesus tem esse entendimento. Então ele não quer usar o seu poder em benefício próprio. Então ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Como quem diz: mais importante é fazer a vontade de Deus, é fazer o que ele mandou. Mais na frente Jesus vai dizer, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso em outra passagem. Mas vemos aqui o verdadeiro objetivo. E se Jesus atentasse ao diabo, que pecado ele cometeria? Pecado do egoísmo, que seria o viver para si. Não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu, não o pão de outra pessoa, mas der o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupa, como diz em Ezequiel 18:16. Tem também em João 4:34, quando Jesus diz
disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então vemos que o pecado do egoísmo, ele tende a pessoa a chegar a uma situação de viver somente para si, viver para si mesmo. Olha lá. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas. Eu coloquei em negrito aqui para destacar bem. Também tive, mais do que todos que houveram antes de mim. Fiz para mim, obtive, ajuntei para mim prata e ouro. Provi-me de cantores e de cantoras para mim. Veja aqui também. Assim me engrandeci, me tornei mais rico que todos antes de mim. Quem foi essa pessoa? Que viveu para si, somente para si, que produziu tanta coisa, que fez tanta coisa em benefício próprio. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Essa pessoa foi o rei Salomão. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 4 a 9, você encontra esse texto. Chega um momento da vida em que ele relata isso desta forma. E até a sabedoria que havia dado por Deus, agora ele diz, perseverou comigo a minha sabedoria. Já não era mais a sabedoria de Deus. Estava já no pecado do egoísmo. Então, no resumo desse tópico, vemos aqui o local, o deserto, o que Jesus teria de fazer, transformar ou ordenar que pedras se transformassem em pão. O objetivo falso do inimigo, saciar a fome de Jesus. Qual o verdadeiro objetivo? Fazer Jesus usar o seu poder em benefício próprio. Que pecado Jesus cometeria? O pecado do egoísmo, que seria o viver para si. Com isso, nós fechamos o primeiro tópico e vamos ver o segundo tópico, que fala sobre, eu coloquei aqui como sendo a segunda tentação de Jesus, segunda frente de ataque do inimigo. Ele começa a tentar agora a alma de Jesus. Ele tentou o corpo e agora ele vai tentar a alma. Vamos ver a tentação de ser saciado. Então aqui a gratificação pessoal. Depois de 40 dias de jejum total, Jesus, sem dúvida alguma, encontrava-se debilitado. Então nós fechamos esta questão. Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. Jesus mostra que mais importante do que o pão material era o pão espiritual, a palavra de Deus. Ainda hoje o diabo usa a mesma artimanha quando convence os homens de que ter abundância, fartura ou prosperidade material é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. Muitas denominações, muitas igrejas têm aparecido aí e não se prega mais o evangelho, não se fala mais de salvação, não se fala mais de perdão de pecado, de vida transformada. Não, venha para ser abençoado. Você está passando por isso, venha que vai mudar. É campanha em cima de campanha para conseguir isso, toma a chave, leva a chave, tome bênção, leve bênção. E às vezes se esquece de pregar o arrependimento, a confissão de pecados, a transformação de vida, de se tornar uma pessoa melhor. As pessoas vão atrás desse interesse, iludidas com essas promessas, e quando não se cumprem nas suas vidas, acabam se decepcionando não com a igreja, mas com Deus. Acabam se afastando, não da igreja, mas de Deus. Isso é um grande mal que assola os nossos dias. O terceiro tópico fala sobre tentação de ser celebrado. O primeiro subtópico fala sobre o príncipe deste mundo. No texto em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 8, o diabo oferece a Jesus domínio sobre os reinos do mundo. Jesus não contestou as palavras de Satanás quando este afirmou que possuía autoridade sobre este mundo. De fato, o próprio Jesus afirmou que Satanás é o príncipe deste mundo. O apóstolo João nos diz que o mundo está no maligno. E o apóstolo Paulo diz que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Vivemos em um mundo caído e com um sistema iníquo, mas assim como Jesus Cristo, não fazemos parte dele. É lamentável quando crentes não apenas vivem de acordo com os padrões deste mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com eles. E aí, o comentarista vai falar sobre a busca do poder terreno. Por trás desse sistema iníquo existe toda uma filosofia de domínio. Esse poder pode estar presente tanto na esfera material como na esfera espiritual. É a busca pela glória e o poder terreno. Então, nós, fechando aqui um resumo geral, entramos na segunda tentação de Jesus e eu gostaria de destacar aqui algumas observações. Veja bem,
Teve até um aluno que me perguntou isso aqui, até compartilhar com você. Aqui o diabo oferece a Jesus domínio sobre os reinos do mundo. Jesus não contestou as palavras de Satanás quando ele afirmou que possuía autoridade sobre este mundo. Vamos ver o que é que o texto fala? Vamos dar uma olhada aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Onde está o texto? No capítulo 4. Vamos aqui para o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e sua glória, a glória do mundo, porque a mim me foi entregue e o dou a quem eu quero. A mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Pois bem, um aluno me perguntou: professor, o diabo falou que é dele. Que conversa é essa? E a terra é dele? É dele. O próprio Jesus não contestou essa informação. Jesus poderia ter dito: que conversa que é tua? O que, rapaz? Tu tem nada? Você é cego, nu, é pobre? Jesus não falou isso. Porque não era mentira do diabo. Tem gente que diz que ele só fala mentira. Não, ele fala a verdade também quando ele quer. Ele falou a verdade aí. Ele falou a verdade. Está escrito: lança-te daqui abaixo. Está escrito: aos seus anjos darão ordem do seu espírito. Nada disso era mentira, era verdade. Quando ele vai tentar Eva e Adão, lá no Éden, ele também usa verdade, ele não mente. Ele distorce, ele contorce, ele manipula, mas ele usa a verdade quando ele quer. Aí alguém pode dizer: mas professor, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, que não há nele verdade alguma. Verdade, não há nele verdade alguma. Mas não quer dizer que ele não use a verdade de Deus. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Ele está usando a verdade. Está usando a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-nos na verdade. Então, queridos, o aluno me perguntou isso: professor, então, que conversa é essa de que foi dado a ele? Quem deu a ele? Olha, para responder essa pergunta para o aluno, e também para passar essa informação para você, seria bom você ver o que a Bíblia fala no Salmo 115, versículo 16. Vamos ver? Salmo 115. Vamos colocar aqui no Antigo Testamento. Vamos ver o livro de Salmo, o livro de Cânticos dos judeus. No Salmo 115. Olha lá. No versículo 16. Olha aqui, ó. Salmo 115. Opa, passei aqui. Versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra ele deu aos filhos dos homens. Então, queridos, a terra pertencia aos homens. Ele deu aos homens. E quando é que o homem perdeu o direito pela terra? Quando é que ele deu ao diabo? Porque o diabo afirma que a mim me foi dado. Mas quem foi que deu? Foi o homem. Quando? Quando pecou. Quando Adão desobedeceu a Deus, está escrito na Bíblia: maldita é a terra por tua causa. Naquele momento ele passa o direito de propriedade para o diabo. A mesma coisa aconteceu de forma ilustrada ali entre Esaú e Jacó. Você vê que Esaú era o primogênito e tinha o direito da primogenitura. E ele perde esse direito como? Dizem que Jacó roubou a bênção. Jacó não roubou. Jacó não roubou a bênção de ninguém, ele comprou. Quando ele compra o direito da primogenitura de Esaú, junto com o direito da primogenitura, vinha a bênção da primogenitura. Só que Esaú não se atentou a isso. É mais ou menos quando um homem casa com uma mulher divorciada com filho. Quando ele se casa com ela, ele não está ganhando só a esposa, ele está ganhando o filho também. Já vem aí de lambu, já vem na promoção para ele, a mulher com filho, se brincar, vem uma sogra, uma ex-sogra também, que vai acompanhar. Por quê? Porque aquele menino também tem outra avó. Então é um pacote promocional que dá dor de cabeça normalmente. Então o que acontece aí? Esaú não pensou nisso. Ele vendeu seu direito de primogenitura, esquecendo que lá na frente, um dia teria a bênção que seria direito do primogênito. Como Jacó comprou a primogenitura, ele tem o direito da bênção. A bênção faz parte da primogenitura. Então,
por algumas versões, um prato de lentilhas ou por um ensopado, ele vende a sua primogenitura. Da mesma forma, o homem, talvez sendo enganado, e ali sendo enganado pelo demônio, na forma de uma serpente, ele perdeu o direito da sua terra, a sua herança, que foi a mesma coisa que Esaú perdeu, a sua herança. O homem perdeu a sua herança, que era a terra que Deus havia dado aos homens, como diz Salmo 116. O homem perdeu para o diabo. Então, quando ele fala, a mim me foi dado, de fato, o homem deu de bandeja quando pecou. Amém, queridos? Então, o entendimento é esse. Então, vamos continuar aqui. Nós vamos estudando agora o terceiro tópico da nossa lição, que vai tratar da segunda tentação, que já vimos aqui, que é a busca pelo poder terreno. Por trás desse sistema iníquo existe toda uma filosofia de domínio. Esse poder pode estar presente tanto na esfera material como na espiritual. É a busca pela glória, pelo poder terreno. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado do Senhor, é algo que fascina os homens. Satanás sabia que derrubaria Adão se o convencesse de que ele poderia se tornar poderoso ao adquirir conhecimento. Adão acreditou que até mesmo poderia ser como Deus. A isca foi lançada e Adão a engoliu. Eu quero fazer só uma observação nesse pedaço aqui. É porque, na verdade, o diabo não tratou em momento nenhum com Adão. Em Gênesis, a tentação é feita unicamente a Eva. Unicamente a Eva. Se você for ler o texto, além de Gênesis, no capítulo 3, você vai ver que a serpente se apresenta a Eva, dialoga com Eva, induz Eva, engana Eva, não Adão. O que o texto fala ali é que e Eva, tomando do fruto, comeu e deu também ao seu marido. E deu também a Adão. Então, talvez no passado, a serpente tivesse até tentado convencer Adão de alguma coisa. E por não conseguir, depois ele induz Eva. Mas o texto bíblico não fala nada disso. Então, quando o nosso comentarista ele coloca essa observação aqui, ele faz essa afirmação, é bom somente elucidar para você essa questão. A busca pela glória e pelo poder terreno. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado e de ser chamado do Senhor é algo que fascina os homens. Satanás sabia que derrubaria Adão se o convencesse de que ele poderia se tornar poderoso ao adquirir conhecimento. Adão acreditou que até mesmo poderia ser como Deus. Isso aqui ele falou para Eva, não foi para Adão. Você não vai ver ali no texto, em Gênesis 3, nenhum diálogo do inimigo com Adão. A isca foi lançada e Adão a engoliu. Na verdade, quem engoliu foi Eva. E Adão atenta para sua mulher. No momento do julgamento dos três, você vai ver lá que Adão, o que foi que fizeste? Qual é a resposta dele? A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Não houve diálogo. Simplesmente toma, ele pegou, comeu. Mas quem foi de fato seduzido, enganado ali, quem é que está no pivô ali, quem é que foi tentado ali, foi Eva, segundo o texto bíblico. Tá? Mas vamos lá a nossa apresentação aqui. Veja bem. Nós vemos Jesus sendo tentado no corpo e agora vamos ver Jesus sendo tentado na sua alma. É a segunda tentação que em Lucas é mostrada aqui no local alto, no monte. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só servirás. A tentação da alma, ela é relativa aos desejos. Nós vimos que a tentação do corpo, ela é necessidade. São as necessidades. O que é a necessidade do corpo? Comida, bebida, descanso, sono, enfim. Já na alma, não. A alma não sente sono, a alma não sente, a alma sente fome, a alma não sente sede, a menos que seja espiritual. A alma sente desejos, né? São sensações. Então, o local, um lugar elevado, conforme diz no Evangelho de Lucas. E Mateus fala, novamente o diabo levou a um monte muito alto. Monte muito alto.
E no texto de Lucas, em algumas versões da Bíblia, tem levando a um lugar elevado. Não tem monte, mas é só um detalhe bobo. Tentação na alma ainda dentro da parte dos desejos. O que Jesus teria de fazer? Só adorá-lo. Simplesmente adorá-lo. O preço era só esse. Se tu me adorares, será tua. Eu coloquei essa informação para você ter. O desejo do inimigo sempre foi de ser adorado como Deus é. Veja o texto em Isaías, no capítulo 14, versículos de 11 a 15. Isaías 14, de 11 a 15. Está aqui na tela para você acompanhar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, olha só, no teu coração. Deus sonda o coração, ele não precisava falar, o inimigo não falava. Só no coração ele pensava, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo abismo. Então vemos aqui que desde o início o desejo do inimigo era esse, era ser adorado como Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Então quando ele faz essa proposta a Jesus, era um desejo que ele tinha, sempre foi esse. Jesus pensava diferente. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, descreveu o profeta Isaías. E o próprio Jesus fala, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus seria levantado, sim, seria elevado, sim, mas de uma forma diferente. Uma cruz. Porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa afirmação de Jesus retrata os dois, tanto o inimigo quanto o próprio Jesus. O inimigo quis a si mesmo se exaltar, foi humilhado. E Jesus, que a si mesmo se humilhou, exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vemos agora um falso objetivo. Qual era o falso objetivo do inimigo a fazer essa proposta a Jesus? Receber a autoridade e glória do mundo. Ele queria, entenda, no falso objetivo ele queria dar a Jesus poder e glória. Porque, coitado de Jesus, olha só, ninguém dá atenção a ele, com essa aparência de pobre, filho de carpinteiro, órfão, carpinteiro. Ninguém vai escutar ele desse jeito. Eu quero ajudar Jesus. Tá aí, eu vou empresariar Jesus, eu vou ajudá-lo. Jesus precisa de um apoio. Então vou lhe dar poder, vou lhe dar glória, porque aí ele tendo o poder e a glória do mundo, ele vai chegar aqui, vai se tornar rei, todo mundo vai escutar ele. Esse era o objetivo do diabo? Era isso que ele queria? Realmente ele queria dar para Jesus autoridade e glória? Só por dar? Para ajudar Jesus? Não. Isso é um falso objetivo. Dar-te-ei toda a autoridade e glória deste reino, porque me foi entregue, dou a quem quiser. E qual era o verdadeiro objetivo, professor? Olha lá. O verdadeiro objetivo era fazer Jesus rebelar-se contra Deus. Porque no momento que Jesus se prostra, se curva, aí adora ele, Jesus comete o pecado de rebelião. Ele agora está descumprindo o primeiro dos 10 mandamentos, que nós já estudamos em lição passada. Está escrito no primeiro livro de Samuel, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação e obstinação, é como iniquidade de idolatria. Este seria o pecado cometido por Jesus, o pecado da idolatria. Nós vimos na tentação do corpo, a parte das necessidades, que Jesus foi tentado no corpo e que ali ele cometeria o pecado do egoísmo, do viver para si. Dentro da parte da tentação da alma, ele é tentado na parte de desejos, né? E o pecado que Jesus cometeria seria o da idolatria, que é o viver para o inimigo. O pecado do egoísmo, a pessoa vive somente para si, não se importa com mais ninguém. No pecado de idolatria, ele não vive nem para Deus nem para si, ele vive para o inimigo. Ele vive para aquela entidade, ele se torna preso, não tem mais direito a escolher nada, a escolher o que vai comer, o que vai beber, o que vai dormir. Ele agora se torna escravo, então ele vive para o outro, para o inimigo.
Só que em Êxodo 20, versículo 5 está escrito: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então Jesus sabia, Jesus tinha conhecimento dessa passagem. Não te encurvarás diante delas. Ele sabia que era mandamento de Deus e que ele não poderia fazer isso. No resumo geral desse tópico, então, o local, um lugar elevado. O que Jesus teria de fazer? Adorá-lo. O objetivo falso? Receber a autoridade e glória do mundo. O verdadeiro objetivo do inimigo? Fazer Jesus rebelar-se contra Deus. E que pecado Jesus cometeria? O pecado da idolatria. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição e vamos ver a terceira tentação descrita por Mateus e por Lucas, que é a tentação no espírito. Vamos ver o texto do nosso comentarista. Tentação de ser notado. A artimanha do inimigo. O diabo não desiste das primeiras derrotas e arrisca tentar Jesus mais uma vez. Com seu jargão predileto, se tu és. Todavia agora, ele acrescenta a frase, porque está escrito. Satanás tenta derrotar Jesus usando a Bíblia. Evidentemente que ele usa o Salmo 91, fora do seu contexto. Quando a palavra do Senhor tem exatamente o sentido do que o Criador disse, então ela é de fato a palavra dele, do Criador. Porém, quando passa a possuir um sentido particular, isto é, que Deus não disse, não é mais a palavra dele, mas palavra de Satã. A Bíblia usada no seu contexto, fora do seu contexto, como fez o diabo, e as seitas que ele criou, não é a palavra de Deus, mas uma arma do maligno. É preciso muito cuidado quando se vê alguém manusear a Bíblia. Pode ser que esse manuseio não esteja a serviço de Deus. Nosso comentarista fala ainda que existe aí a busca pelo prestígio. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, procura levá-lo até um ponto mais alto. É a tentação de ser visto, de ser notado. Então vamos ver lá. Aqui, no terceiro tópico de nossa lição, a tentação de ser celebrado. E vemos agora aqui no quarto e último tópico a tentação de ser notado, a tentação no espírito, como nós vamos estudar agora mais detalhadamente. Ele usa a palavra de Deus, como fez com Eva, como eu já comentei aqui. Ele fez com Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 3, e também no capítulo 2, versículo 37. É interessante a gente fazer uma observação aqui. Se você for ver em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 37, você vai ver Deus falando para Adão o seguinte. Ele faz Adão, coloca Adão no jardim e diz: de toda árvore podes comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, para que não morrais. Deus fala em não comer, simplesmente não comer. Quando Adão vai repassar essa informação para Eva, descrito aí no capítulo 3, versículo 3, ele diz: não comerás e nem tocarás. Adão acrescenta aí o nem tocar só por garantia, mas ainda assim não foi suficiente. Ele acrescenta o não tocarás, talvez com aquela intenção de que, olha, Eva, é melhor não chegar nem perto, deixe isso para lá. Porque normalmente uma coisa puxa a outra, né? Tem gente que vê alguma coisa, já sente o desejo, e porque sentiu o desejo, agora comete o pecado. Então tem uma coisa que eu costumo dizer, que é assim, se você não pode ter, não deseje. Se não pode desejar, nem olhe. Cobice o que você não pode ter e não olhe o que você não pode cobiçar. Pronto. É feito o dependente químico, ele tem que evitar a primeira dose, primeiro gole, primeiro trago. Se ele evitar isso, ele está tranquilo. Ok, queridos? Então, vamos ver agora a questão da tentação no espírito, a busca pelo prestígio. O comentarista fala aqui uma coisa que eu achei interessante, que quando o diabo quer ver a queda de alguém, procura levá-lo ao ponto mais alto. A tentação de ser visto. Interessante isso aqui, porque se você for ver na Bíblia,
No livro de Esther, você vai ver a passagem em que Amã, ele prepara uma forca para Mardoqueu. Em algumas versões tem Mordecai. Nós vamos usar Mardoqueu. Ele prepara uma forca. E a Bíblia diz que é uma forca com 50 côvados de altura. 50 côvados de altura. Se você for olhar o texto direitinho, você vai ver que a arca de Noé, ela é feita com, Deus manda que ele faça com 30 côvados de altura. 30. E diz que ela terá 3 pavimentos, ou seja, cada andar, cada pavimento tem 10 côvados, 10, 20, 30. Essa é a altura máxima da arca de Noé. 30 côvados. 3 andares de altura. 3 andares de altura. Se a forca preparada para Mardoqueu tinha 50 côvados, ela seria correspondente a 5 andares de altura. Você já imaginou uma forca da altura de uma casa com 5 andares? É interessante lembrar também, porque só aí você já vê que a forca era mais alta que a arca de Noé, que tinha 3 pavimentos, 3 andares. Quando você vai estudar o texto bíblico, também quando Salomão ele faz o templo de Salomão, ele é feito também com 30 côvados de altura. Ou seja, a forca era mais alta, inclusive, que o templo de Jerusalém. Mais alto que o templo de Salomão. E qual era o objetivo de Amã de fazer uma forca tão alta? De qualquer ponto da cidade que se podia ver o templo, ia ser possível ver Mardoqueu enforcado. Então, de fato, como o comentarista falou aqui, que, olha aqui, segundo subtópico, a busca pelo prestígio, quando o diabo quer ver a queda de alguém, procura levá-lo até o ponto mais alto. Então, de fato, Amã tinha o desejo de ser o quê? O primeiro no reino, se possível o rei, mas não dava para ser o rei. Vai ser primeiro o primeiro depois do rei. E essa graça, essa honra recai sobre Mardoqueu. Mas ele foi crescendo, né? Até chegar aí, Amã cresceu. Então, queridos, nós vemos aí que de fato isso aqui corresponde à realidade. Quando o nosso comentarista faz essa informação, nos dá essa informação, de fato, a Bíblia mostra essa informação, exemplos dessa informação. Vamos ver, para encerrar o nosso estudo, aqui, agora a tentação de Jesus, no Espírito de Jesus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração aqui não é coração de carne, né? Então, estamos falando do Espírito. Também estamos falando da alma, porque a segunda parte do versículo deixa claro, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, vamos ver. Em Lucas, é a última tentação. Em Mateus, é a segunda. Estamos estudando Lucas. Então, vamos lá. Então, o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentação no espírito são os anseios. O corpo tem necessidades, a alma tem desejos e o espírito tem anseios. O local que a tentação se dá, no pináculo do templo de Jerusalém. Professor, o que é o pináculo do templo? É o ponto mais alto, é o cume, seria o topo de uma coluna ou o topo do templo. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. O que Jesus teria que fazer? Qual o preço a ser pago? Bobagem. Jogar a cidade abaixo. Olha, é só pular. Não precisa fazer muita coisa não, só pular. Bobagem. Cuidado com quem acha que isso é besteira, aquilo é besteira. Às vezes aparece alguma tentação, alguém induz a fazer alguma coisa, e você, isso é bobagem, isso é besteira. Todo mundo faz. Cuidado. Às vezes o que pode ser uma besteira para o inimigo, uma besteira até do ponto de vista de alguém, ou até do seu ponto de vista, pode ter um fim desastroso. Para o inimigo, não é nada demais, é só você pular daqui abaixo. Mas isso significaria para qualquer pessoa a morte certa. Mas ele usa o argumento:
Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, você não vai cair. O que Jesus teria de fazer? Jogar-se ali abaixo. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pare e pense um pouquinho. Será que o diabo realmente duvidava que Jesus era Filho de Deus? Será que ele realmente tinha alguma dúvida quanto a isso? Se ele tivesse essa dúvida, o que é que ele estava fazendo ali? Não tinha o porquê dele estar tentando Jesus. Ele ia fazer qualquer outra coisa. Tinha coisa mais importante para fazer. Perder tempo com um carpinteiro que pensa que é o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Esse se tu és é para instigar. É só para tentar. É só para induzir. Sabe quando você é mais novo, você é criança, principalmente os meninos, e alguém diz assim, faz se tu é homem, faz se tu é. Então é mais ou menos essa ideia. Eu me lembro quando adolescente ainda, tinha uns amigos de meu irmão, e eles diziam beber, e aí diziam, isso não é homem não, é? Bebe se tu é homem, rapaz. E aí acabavam por me chamar por outros nomes. Por quê? Porque eu não me deixava levar, e nunca me deixei me levar por insinuações, por palavras, enfim. Graças a Deus, desde jovem, Deus tinha me dado discernimento de perceber que não precisava provar nada, nem para aqueles, nem para qualquer outra pessoa que fosse. Mas enfim, quando o inimigo fala o que Jesus teria de fazer, jogar-se ali abaixo, se tu és o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era Filho de Deus, ele tinha certeza disso, até porque o próprio Deus havia dito diante de todos no batismo de Jesus, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Tu és, o próprio Deus havia afirmado isso. Então o diabo sabia que Jesus era Filho de Deus. Qual era o falso objetivo? Provar todos a sua filiação divina e a proteção de Deus. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao seu respeito que te guardem. Então pensa o seguinte, no objetivo falso, o inimigo bonzinho, ele diz, olha Jesus, com essa aparência e sem essa moral, ninguém vai te escutar. Vou fazer o seguinte, se você pular daqui, Deus vai mandar os anjos dele segurarem, como está escrito. Eles vão sustentar você, vão pairar com você e colocar você em segurança no chão. Isso aí vai ser suficiente para todo mundo acreditar em você. O que o diabo queria era isso, né? Não era? Ele queria que todo mundo acreditasse em Jesus. Ele queria facilitar a vida de Jesus, não era isso? Claro que não. Então isso aí é um objetivo falso. Ele não tinha intenção nenhuma de que Jesus provasse através disso a sua divindade, que ele era o Filho de Deus e que seria protegido por Deus. Isso ajudaria Jesus, claro, perfeitamente. Todo mundo iria acreditar. Quem é que não ia acreditar nisso? Ao ver anjos surgirem, miríades de anjos surgirem nos céus e aparar Jesus e levando ele com todo o cuidado colocado no chão. Só que o diabo sabia que se Jesus fizesse isso, Jesus não mandaria seus anjos. Deus não mandaria os seus anjos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Enquanto você não sabe de um risco, Deus lhe protege. No momento que você sabe, você saiu debaixo da proteção de Deus. Então, é quase que, eu digo com 100% de certeza, que se Jesus pulasse, desculpem a expressão, talvez seja baixa, ele se esborracharia no chão. Jesus se acabaria no chão. O homem Jesus se acabaria ali. Por quê? Porque ele estava tentando a Deus. Ele estava ouvindo e fazendo a vontade do inimigo. Caiu em tentação, perdeu a proteção de Deus. Deus protege, Deus guarda enquanto você não sabe do risco. No momento que você sabe do risco, você sai debaixo da proteção de Deus. Se você sai debaixo, você sabe que uma arma engatilhada pode o matar, e você encosta essa arma na cabeça, perto do gatilho, Deus vai me livrar. Não livra. Se um bandido diz, se não parar eu atiro, Deus vai me guardar. Não faça isso. Você está desafiando a Deus. Você está tentando a Deus. Quando você não sabe, Deus guarda. Mas se você assume um risco, você está fazendo por conta própria. Então o objetivo falso aqui seria provar todos a filiação divina e a proteção de Deus. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardem todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces alguma pedra. Está escrito no Salmo 91, versículos 11 e 12. É claro que esse era um objetivo falso. E qual era o objetivo verdadeiro, professor? O verdadeiro objetivo era fazer Jesus cometer suicídio. Se Jesus pula, não teria o socorro divino, porque tentou a Deus, e ele morreria. Então diziam os judeus, veja bem, eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Esta é a única passagem bíblica a respeito de Jesus em que os homens pensaram na possibilidade de Jesus querer suicidar-se. Está em João capítulo 8, versículo 22. Então diziam os judeus, será que ele vai suicidar-se? Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Naquela passagem que estamos vendo em Lucas, no capítulo 4, a Bíblia não diz que ninguém, a Bíblia não afirma que alguém viu Jesus ali no pináculo do templo. Ele não foi visto. Mas eu acredito sim que ele seria visto se ele pulasse. Se ele pulasse e caísse e morresse ali, se acabasse, sim, todo mundo veria. Basta você parar para pensar o seguinte. Por que o inimigo pega e coloca ele exatamente no pináculo do templo? Porque ele poderia tentar matar Jesus em qualquer montanha alta, qualquer local alto, qualquer despenhadeiro, qualquer lugar. Mas se Jesus pulasse de um despenhadeiro, de um monte, de uma montanha, a mesma montanha onde ele levou Jesus para oferecer os reinos, você dissesse, olha, pula daqui. E Jesus pulasse, e caísse no meio do deserto, e morresse. Quem ia tomar conhecimento disso? Ninguém. O que ia acontecer pelo meio do mundo, na cidade? Cadê aquele tal de Jesus que ninguém nunca mais viu ele? Sumiu, desapareceu. Acreditando na possibilidade de Jesus ceder às suas tentações, o diabo faz o quê? Pega ele e leva até o pináculo do templo. No templo de Jerusalém, onde teria multidão, se Jesus caísse em tentação e pulasse dali, todo mundo veria. Então, eles veriam, era filho de Deus nada. Então, o inimigo, ele é sujo. Quando ele quer aprontar alguma, ele não faz escondido, não. Ele faz na vista. É como o comentarista falou. Leva o local elevado que é para todo mundo ver. Amã, ele fez a forca com 50 côvados de altura. Por quê? Ele não poderia matar Mardoqueu escondido? Poderia. Mas a ideia não era essa. Por quê? Porque ele sabia que todo mundo via. Toda vez que ele saía, quem estava ali na porta da cidade, Mardoqueu. Todo mundo se prostrava. Mardoqueu, não. Então todo mundo sabia que ele não gostava de Mardoqueu, que Mardoqueu não se curvava a ele. Então, como ele sabia que todo mundo presenciava e sabia que ele era derrotado todas as vezes que saía, né, na presença de Mardoqueu, ele queria agora aqui também que todo mundo visse a sua vitória. É por isso que o inimigo coloca no pináculo do templo e não daquela mesma montanha onde ele mostrou os reinos do mundo, poderia dali matar Jesus ou induzi-lo à morte ali mesmo. E não o fez. Por quê? Porque ali ninguém veria. Então vamos adiante. É interessante, eu coloquei isso aqui para você. É uma passagem em Lucas 8,33, quando fala do demônio com o nome de Legião, são muitos, e que ele diz, Senhor, Jesus, se viesse nos atormentar, se nos expulsa, permite que entremos nesses porcos. Jesus permite. E a Bíblia diz isso aqui, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se num despenhadeiro no lago e afogou-se. Teve até um presbítero que fez até um comentário interessante quando eu estava dando essa aula aqui, quando eu dei essa aula no domingo, ele estava presente e ele disse, professor, não tem gente que diz que os demônios se afogaram ali? Eu disse, tem quem fale. Mas a gente sabe que não, porque são espíritos, os espíritos não se afogam, não em água comum. Um dia sim serão destruídos no lago. Jesus fala, mas é o lago de fogo e enxofre. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Lá em Apocalipse vemos que ele é lançado com seus anjos, com os demônios, no lago de fogo e enxofre. Então o lago que afoga, que mata demônios, não é um lago de água comum, e sim o lago no abismo de fogo e enxofre. Mas enfim, o que eu acho interessante aqui, eu coloquei esse versículo aqui porque ele tem um fator interessante. É como se Jesus dissesse assim para o inimigo,
Você tentou que eu pulasse do pináculo, você tentou me matar, que me matasse e não conseguiu, mas você eu consigo. Então ele faz com que os demônios permite que eles entrem nos porcos e faz com que os porcos se joguem do despenhadeiro. Né? É aquela coisa assim, você não fez comigo, mas eu vou lhe mostrar que eu tenho poder para fazer com os seus. Vamos lá adiante, então um resumo geral desse tópico. O pecado, a tentação a Deus, ou tentar a Deus. Que pecado Jesus cometeria? Tentar a Deus. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Estamos vendo ainda na parte dos anseios, na tentação do Espírito de Jesus. Pecado Jesus cometeria? Tentar a Deus. Como está escrito, não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá, em Deuteronômio 6,16. E aqui eu destaco para você 3 pontos. Primeiro, existe a tentação a Deus, tentação ao Espírito Santo e tentação a Cristo. E aqui eu coloquei os 3 para você poder ver. Veja bem, não tentarás o Senhor vosso Deus. Tentação a Deus em Deuteronômio 6,16. Tentação ao Espírito Santo. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Está em Atos 5,9, Ananias e Safira, tentando ao Espírito Santo. E aqui a tentação a Cristo. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Então, existem pessoas que tentam a Deus, mas tem também os que tentam o Espírito Santo e também os que tentam a Jesus. Cuidado, essas três ações, esses 3 tipos de tentações são malignas e têm o mesmo destino, a morte. No resumo, o local, pináculo do templo em Jerusalém. O que Jesus teria de fazer? Jogar-se dali abaixo. O falso objetivo, provar sua filiação divina e a proteção de Deus. O verdadeiro objetivo do maligno, fazer Jesus cometer suicídio. E que pecado Jesus cometeria se atendesse a sua voz? Tentar a Deus. Agora, eu destaquei aqui para você as consequências se Jesus não resistisse. E se Jesus cedesse à tentação? Primeiro, ele perderia o seu reino, porque está escrito, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essas aqui são as palavras de Samuel a Saul. Então, quando alguém comete o pecado de rebelião contra Deus, como o povo foi rebelde no deserto e não entrou em Canaã, como Saul foi rebelde a Deus e foi rejeitado por Deus e perdeu o seu reino, Jesus também perderia o seu reino se rebelasse contra Deus, caindo em tentação. Jesus também se tornaria escravo do inimigo, porque está escrito, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Logo, se Jesus pecasse contra Deus, atentando ao inimigo, ele automaticamente se tornaria escravo do inimigo. Jesus perderia a sua alma. Estamos vendo que Jesus era um homem comum, aspas, era um homem perfeito, mas homem, na íntegra, com corpo, com alma e com espírito. Jesus perderia a sua alma? Sim, porque está escrito. Isso foi o próprio Jesus que falou. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O inimigo lhe ofereceu as glórias do mundo, as riquezas do mundo. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se Jesus cedesse à sua tentação, perderia a sua alma. Mas as consequências da vitória de Jesus. Jesus venceu. Quais as consequências? O pão. Jesus que sentiu a necessidade do pão no seu corpo, ele agora se torna o pão. Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Então ele, por se tornar agora o pão, também nos alimenta. Poder e glória. O inimigo ofereceu poder e glória do mundo. Mas olha só. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder, não só na terra, mas agora ele fala, todo o poder nos céus e na terra. E também está escrito em Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a glória e o poder que o inimigo lhe ofereceu, que eram terrenos, Jesus disse não, porque ele tinha alguma coisa a mais para receber.
era o poder e glórias nos céus e na terra. Comunhão com o Pai. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Comunhão com Deus. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Essa é a consequência da vitória de Jesus. Então vemos aqui as tentações de Cristo em 3 esferas. Por que foram 3, então, professor? Agora você já sabe por que foram somente 3 tentações relatadas, descritas, detalhadas por Mateus e por Lucas. Ele foi tentado por 40 dias e 40 noites. E depois desses 40 dias e 40 noites, apenas 3 tentações. O inimigo tentou finalmente no corpo, na alma e no espírito de Jesus. Então vemos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Como também você pode encontrar escrito em 1 Tessalonicenses: e o próprio Deus de paz santifique completamente o vosso espírito, a alma e o corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Escreveu Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23. Então, queridos, o objetivo é esse: manter-nos irrepreensíveis, completamente santificados em espírito, em alma e no corpo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Amém, queridos? Então, com isso, concluímos a nossa lição. Essa lição de número 4, onde estudamos sobre a tentação de Jesus. Na conclusão, o comentarista fala que Jesus venceu Satanás no deserto e em todas as outras situações em que o confrontou durante o seu ministério terreno. Por que o comentarista colocou essa observação? Em todas as outras ocasiões. Vamos ver Lucas, vamos ver o que Lucas escreveu. Vamos ver aqui. Veja lá. Lucas, Novo Testamento. Vamos ver no Evangelho de Lucas. Estamos vendo o capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas. No capítulo 4, aqui, portanto, se me adorares, aqui está, olha só. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo, o diabo deixa Jesus, aspas, em paz. Por quê? Porque você vai ver que Jesus é novamente tentado por ele durante o seu ministério. Jesus estava aí iniciando o seu ministério, aos 29 anos de idade, iniciando o seu ministério, como está descrito no Evangelho de Lucas. E ele vai continuar o seu ministério durante aproximadamente 3 anos. Então você vai ver em outras ocasiões em que o diabo aproveita também para tentar Jesus. Eu destaquei aqui algumas ocasiões. Em Lucas 4,13, fala sobre isso. Então, tem uma situação, se me fala a memória, em Cafarnaum, quando os discípulos voltam dizendo: Senhor, o povo não te aceitou. Queres que façamos descer fogo do céu para consumi-los? Então Jesus aí está sendo tentado pelo diabo através dos seus próprios discípulos para se vingar das pessoas que não aceitaram a sua palavra. Mas Jesus diz: não sabeis de que espírito sois. Então Jesus não cai nessa tentação que é posterior. Depois, a tentação de não padecer, como diz Mateus capítulo 16, versículo 22. Vamos ver Mateus capítulo 16, versículo 22. Vamos ver aqui. Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16. Vamos ver o que nos diz o versículo 22. Aqui está. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mais uma vez o diabo está tentando fazer com que Jesus desista da sua missão. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que seria
preso, seria açoitado, seria crucificado, seria assassinado. E Pedro fala isso. Na verdade, a gente sabe que não é Pedro. Pedro, tomando de parte, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Olha Pedro repreendendo o Filho de Deus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, tenha pena de você. De modo nenhum te acontecerá isso. Olha a resposta de Jesus. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Pedro reconhece que era uma tentação do diabo, que não era Pedro, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então nós vemos que Jesus ele permanece sendo tentado em outras ocasiões. Você vai ver também a tentação a Jesus para que ele permitisse participar do homicídio, quando na ocasião da mulher adúltera, quando colocam aquela mulher diante dele para ele validar. Porque se eles quisessem simplesmente matar, não precisavam consultar Jesus. Jesus não era juiz. Poderiam pegar a mulher, levar simplesmente para fora da cidade, como era o costume, e apedrejá-la. Mas não. O diabo faz com que aqueles homens levem-na até diante de Jesus, para que assim Jesus se tornasse cúmplice, porque ali tinha um erro. Segundo a lei, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apresentados para ser apedrejados. Dizem eles que ela foi pega em ato de adultério, em flagrante ato de adultério, ou seja, ela estava adulterando, estava com alguém. Mas por que somente ela foi apresentada e não ele? Não o outro, não o adúltero, só ela. Então Jesus se tornaria culpado também. Então, é mais uma tentação do diabo para que Jesus participasse, se tornasse culpado de homicídio. Então tem também em João 7, capítulo 7, versículo 3, quando os discípulos de Jesus, vamos ver, João, capítulo 7, versículo 3, vamos ver aqui. Evangelho de João, vamos ver o capítulo 7. Está acontecendo nesse capítulo a festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus vão para essa festa. Mas eles dizem e dão uma sugestão a Jesus. Vamos ver, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia. Olha só, Jesus não queria mais andar pela Judéia, por quê? E já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Olha a sugestão dos irmãos de Jesus. Vai para a Judéia. Na Judéia estavam tentando matar Jesus. Jesus não queria ir para lá para não morrer. Mas Jesus não veio para morrer, professor, veio. Só que ali ele seria morto antes do tempo. E é tudo no tempo de Deus. Jesus aqui seria morto por apedrejamento. Estava escrito que o Filho de Deus seria pendurado no madeiro, porque está escrito maldito o que é pendurado no madeiro. Então Jesus teria que morrer não por apedrejamento, mas por crucificação. E somente os romanos é que crucificam. Então veja bem a sugestão dos irmãos de Jesus. Disse-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então estão sugerindo a Jesus que ele vá para lá, no lugar que ele poderia morrer, para que os discípulos dele também vissem, para que ele se mostrasse, para que ele se exibisse, para que ele aparecesse. Então, é a tentação de se exibir, de se mostrar. Também tem Lucas 11:16, provar o seu poder. A vaidade espiritual em Lucas 4, versículos 34 e 35. Inclusive, existe uma citação em que Jesus foi tentado. O inimigo está tentando fazer coisas ruins, mas tem hora que ele também oferece o que é bom de novo. Ele tenta fazer com que o povo proclame Jesus rei. Vamos ver? João, capítulo 6, versículo 15. Vamos ver. João, no capítulo 6, já está aqui. Vamos ver se é esse aqui mesmo. João, isso aqui é um 6, meu Deus, que eu coloquei. Vamos ver. Pronto. Perdi aqui o versículo, daqui a pouco eu coloco para vocês. Mas enfim.
nessa passagem em João, a ideia do diabo é que Jesus seja proclamado rei. Inclusive diz assim o versículo que o povo tenta proclamá-lo rei, mas Jesus se ausenta, não se esconde, se encobre na presença deles, ele sai da presença deles. Por quê? Porque Jesus não queria ser feito rei. Mas por que Jesus não queria ser feito rei? Porque senão, como é que ia se cumprir a profecia de que ele deveria morrer crucificado? Então o diabo ele tenta fazer com que Jesus seja proclamado rei. Jesus reconhece a obra do maligno e se ausenta, se encobre na presença do povo. E tem também, então, no final, já Jesus crucificado, a tentação para Jesus beber do fruto da vide. Quando ele crucificado diz, tenho sede, e ali alguém bebe uma esponja em vinagre, algumas versões têm vinagre, e vai dar para Jesus. E a Bíblia diz que provando ele não quis beber. Por quê? Porque Jesus não poderia beber do fruto da vida. Não somente, como alguns dizem, pela questão de ser o nazireu de Deus, mas porque ele mesmo havia dito na ceia, ele diz, e não beberei, vos digo que não beberei novamente do fruto da vide até bebê-lo novo. Não é de novo que está escrito novo no reino do meu Pai. Então Jesus afirma, ele dá sua palavra diante dos seus discípulos, ele faz uma aliança, ele diz, é o sangue da nova aliança, e ele diz que não beberá de novo do fruto da vide até beber no céu. Vinagre nada mais é do que vinho velho, vinho azedo, é fruto de vide, é fruto da videira. Então, se Jesus bebesse do vinagre ali, ele estaria descumprindo com a sua palavra, além da lei do nazireado. E por fim, em Mateus 27, Mateus capítulo 27, você vai ver os homens dizendo a Jesus, se tu és o Cristo, desça da cruz. E em outras passagens diz que desça da cruz e creremos nele. Olha só, o diabo faz com que aqueles homens façam essa sugestão, essa proposta para Jesus. Se você descer da cruz, a gente acredita em você. Então, mais uma vez, é o diabo. Então, quando o nosso comentarista fala aqui, Jesus venceu Satanás no deserto em todas as outras situações. Em todas as outras situações em que o confrontou durante seu ministério, foram essas e muitas outras ocasiões em que Jesus foi tentado, direta ou indiretamente. Tá? Então, com isso, queridos, nós fechamos aí o nosso estudo. Na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou Satanás de forma definitiva. Posteriormente, o apóstolo Paulo ensinaria à igreja que todos aqueles que se encontram em Cristo também participam desta vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Todavia, como cristãos criteriosos, não devemos subestimar o mal. Existe superestimar e subestimar. Superestimar, estimar além, acima, achar que é mais do que é. E subestimar, como o nosso comentarista está falando aqui, é achar que é bobagem, que não tem problema, não é tão feio assim quanto pintam. Cuidado, porque a maioria dos pecados cometidos são no que dizem ser bobagem, ser besteira, não tem importância, isso é bobagem, todo mundo faz. Não subestime o inimigo. Por menor que seja, a pedra incomoda. E a própria Bíblia diz que uma simples fagulha incendeia toda uma floresta ou todo um bosque. Então, queridos, esse foi o nosso estudo da semana. Estudamos a respeito da tentação de Jesus, a lição de número 4, de 26 de abril de 2015, a tentação de Jesus. Esse foi o nosso estudo bíblico aqui no nosso EBD no Face. Logo, logo vou estar postando a próxima videoaula a respeito da lição de número 5. Obrigado a você que assistiu, você que participou. Não esqueça, aqui embaixo dessa postagem, você pode colocar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua observação e a sua sugestão também, tá bom? Eu sou Saulo Rodrigues, com muita alegria, o seu professor, seu irmão, o seu amigo e, claro, seu companheiro aqui no EBD no Face. A gente se encontra nas demais postagens
e também na aula. Quero aproveitar para convidar você, toda sexta-feira às 19 horas, na Assembleia de Deus, Abreu e Lima, em Três Carneiros Alto, no Recife. Assembleia de Deus, Ministério Campo, Convenção Abreu e Lima, em Três Carneiros Alto, no Recife. Toda sexta-feira às 19 horas tem estudo para professores e dirigentes de Escola Bíblica Dominical. Estou sempre lá, um estudo muito completo. Nós estudamos lá no assunto entre a mitologia grega, entre a filosofia, entre a egiptologia, judaísmo, aí entra biologia, física, história, matemática, geografia, o que for preciso para a gente entender bem o texto, entra lá. Caldo grosso para professores e dirigentes, mas aluno também pode participar. Toda sexta-feira, às 19 horas, na Assembleia de Deus, Convenção Abreu e Lima, em Três Carneiros Alto, no Recife. Você já é nosso convidado, tá bom? Grande abraço para você. Pois bem, eu agradeço a você de novo a sua participação, você que acompanha as nossas postagens. Um grande abraço para você, muito obrigado. Coloque o seu comentário aqui embaixo, comente, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida aqui embaixo dessa postagem. Um grande abraço a você e até a próxima videoaula do nosso EBD no Face com o seu irmão, professor Saulo Rodrigues. Fica com Deus, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe rica, abundante e poderosamente em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Até a próxima, gente.